Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Queiram sentar-se um instante, por favor? Se me permitem, vou iniciar essa homilia contando um fato bastante corriqueiro, mas elucidativo do que a liturgia nos propõe no dia de hoje. Outro dia, um padre estava atendendo confissões e, quando ele terminou de atender, apresentou-se diante dele um senhor bastante preocupado, um jovem senhor. E disse: Padre, por favor, queria pedir orações pelos meus filhos, especialmente pelo mais novo. Ele contou depois que eram 7 filhos, família grande, abençoada, e o mais novinho estava dando trabalho, normal. Comportamento de criança é comportamento de criança. Mas ele dizia: estou preocupado porque eu não sei se é normal, mas ele me imita em tudo. Me imita em tudo. Tudo que eu faço ele quer fazer igual. E gerou especial preocupação outro dia que eu levei ele para cortar o cabelo. E o barbeiro perguntou para ele brincando: então, como é que você vai querer? E ele disse para o barbeiro: quero igual do papai. E ele: mas padre... Ele deu um sorriso, o padre olhou para a cabeça dele, era completamente calvo. Ele não tinha um fio de cabelo na cabeça. E isso tem se repetido. Outro dia, ele apareceu com os cortes na face. Todo mundo já entendeu do que se trata, né? Ele tentou fazer a barba. O padre explicou para ele: não, isso é normal. Faz parte da educação. Na verdade, o Senhor educa ele mais pela sua presença do que por aquilo que o Senhor diz, pelas palavras. Ele vai limitar, é normal. Precisa ir explicando as coisas para ele, não tem jeito. Quanto a esse fato, porque a atitude das crianças em relação à imitação, de alguma forma deve ser a nossa atitude no decorrer de toda a vida. Nós também precisamos imitar a vida inteira, sobretudo se nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Mas imitar quem? Imitar o quê? Nós devemos imitar o grande bem-sucedido da história, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos imitar Deus. E a liturgia de hoje, que é a liturgia de Pentecostes, nos dá margem para fazer uma aplicação muito concreta dessa lição da imitação. Todos nós nascemos para sermos de alguma forma bem-sucedidos, verdadeiramente bem-sucedidos. E para sermos bem-sucedidos, vale a pena prestar atenção nos ensinamentos da liturgia de hoje. O que foi Pentecostes, essa grande solenidade da igreja? Pentecostes já era celebrado, já era uma solenidade celebrada pelos israelitas, pelos judeus, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à terra. 50 dias depois que os israelitas abandonaram o Egito, foi promulgada a lei, os 10 mandamentos que nós estudamos até hoje no catecismo e procuramos praticar. Deus deu para a humanidade uma explicitação da lei que está impressa no nosso coração. E os israelitas celebravam isso, 50 dias depois de saírem do Egito, receberam uma orientação precisa de Deus sobre como proceder. Nada mais apropriado do que isso. Nós sabemos como agir aqui, lá e acolá. Deus quis oferecer isso para o povo israelita. Nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra e também 50 dias depois da Páscoa dele, que coincidiu com a Páscoa judaica, ele promulga também algo completamente novo. Vem Pentecostes, conforme a descrição que foi feita pela leitura no dia de hoje. Os apóstolos estavam reunidos, de acordo com a tradição, junto com Nossa Senhora, estavam rezando e o Espírito Santo desceu sobre ela e sobre os apóstolos. E passaram a acontecer coisas maravilhosas. Que coisas maravilhosas são essas? A teologia nos explica. Houve a manifestação da igreja. Como assim a manifestação da igreja? O Pai e o Filho, foi, na verdade, o último ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele prometeu várias vezes que ia fazer.
enviam a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, a Trindade é completamente revelada nesse dia. O principal mistério da nossa fé se revela completamente. O Espírito Santo vem e o que faz? Os apóstolos receberam várias vezes ordens da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para pregarem o Evangelho pelo mundo inteiro, para operarem os sacramentos. Só que eles não o fizeram, porque eles não tinham força para isso. E descendo o Espírito Santo, eles adquirem essa força e começam a cumprir a sobrenatural missão que eles receberam, que era a mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu para os apóstolos a própria missão que eles possuíam, só que Ele também se dá a eles no Espírito Santo para a realização dessa missão. E por isso que desce o Espírito Santo para que a Igreja Católica Apostólica Romana se manifeste para o mundo. E a partir desse dia, há uma promulgação da lei nova, que é a lei da caridade. Se promulga também a própria Igreja. A expressão promulgação é uma expressão jurídica que designa justamente um ato pelo qual determinada lei começa a adquirir força. E a Igreja, a lei da caridade, começam a ter força nesse dia, no dia de Pentecostes. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso enche a nossa mente com maravilhas que Deus nos deu através desse dia, através da instituição da igreja, mas tem aplicações para as nossas vidas. Primeiro porque, a partir desse dia, houve a manifestação da igreja, mas o Espírito Santo não parou de atuar na igreja nesse dia, ele continua atuando. Por isso que a teologia também diz que o Espírito Santo é a alma da igreja. O que faz a alma? A alma vivifica, dá vida. Quando a gente define filosoficamente a morte, a gente diz justamente que ela é a separação da alma e do corpo. E a igreja, ela recebeu uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que ela estaria viva até a consumação dos séculos. Até o mundo acabar, a igreja vai estar viva. Por quê? Porque vai ter essa alma vivificando a ela, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera verdadeiros milagres constantes na igreja. Além de vivificá-la, que já é um verdadeiro milagre, nós sabemos quantas provas, historicamente falando, quantas provas a Igreja Católica passou, passa e passará. Existem profecias a esse respeito. Entretanto, ela não morre. Quando às vezes parece até que está morrendo, de repente, uma ressurreição, análoga à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo está sempre atuando, sempre dando vida para a igreja. Ela não morrerá por causa dessa atuação. Por mais que tentem, o Espírito Santo vai estar ali sempre. Mas o Espírito Santo faz outros milagres. Por exemplo, ele unifica. Por exemplo, os próprios apóstolos, eles eram muito diferentes entre si. Enquanto temperamento, enquanto modo de ser. E, entretanto, eles se unem na realização de uma só missão. E a Igreja Católica, ela recebe esse chamado de ser universal também em função da atuação do Espírito Santo, porque uma mesma instituição abarca todos os povos, todas as nações, todas as psicologias, todos os modos de ser se encontram na Igreja Católica por causa da atuação do Espírito Santo, porque ele unifica. Então nós vemos que a chave para o sucesso, verdadeiro sucesso da Igreja, está na atuação do Espírito Santo. Sucesso que significa a realização dos desígnios de Deus. Os apóstolos tinham medo dessa atuação. Eles só a realizaram por causa do Espírito Santo. Foram bem-sucedidos na realização dos desígnios de Deus em relação à vida deles. E daí nós podemos tirar uma lição importante para as nossas vidas. Nós também queremos ser bem-sucedidos. Mas verdadeiramente bem-sucedido significa ter sucesso na realização da vontade de Deus nas nossas vidas. Isso só vai se dar se nós formos abertos à ação do Espírito Santo. E como ser abertos a essa ação para adquirir esse sucesso? É só fazer a mesma coisa que fizeram os apóstolos. Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam rezando. Eles estavam junto com Nossa Senhora.
não foi a primeira grande atuação do Espírito Santo. A primeira grande atuação foi na encarnação do Verbo, quando Nossa Senhora passou a gerar nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo gosta, ama a presença de Nossa Senhora. E onde ele vê Nossa Senhora, ele atua. Ele viu Nossa Senhora no templo, jovenzinha, e foi atuar sobre ela para que o Verbo se encarnasse, para que Nosso Senhor Jesus Cristo viesse à terra. Ele viu Nossa Senhora junto aos apóstolos e atuou nos apóstolos através dela. Se nós quisermos essa atuação nas nossas vidas, para recebermos inspirações, luzes, precisamos ter uma vida interior bem levada, uma vida de oração bem levada e sempre junto com Nossa Senhora. Aí o Espírito Santo atua. Consequência, inúmeras. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, fala a respeito de uma primeira consequência da atuação do Espírito Santo, que é algo lindo. Todos nós nos recordamos que quando Deus criou a humanidade, soprou sobre Adão e Eva. Através desse sopro, ele deu duas vidas. A vida natural, mas também a vida da graça. Deus atuava na humanidade, no interior da humanidade, através da vida da graça. Quando eles pecaram, perderam essa vida. E diz o Evangelho de hoje que Nosso Senhor Jesus Cristo, antes da vinda de Pentecostes, o que ele fez? Ele apareceu no cenáculo para os apóstolos e sopra sobre eles. Por que ele sopra? Porque uma das principais razões pelas quais Nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra foi para trazer de volta à humanidade aquela vida que fora perdida no Gênesis. Por isso, o sopro da graça que a gente recebe toda vez que se confessa. Uma das atuações do Espírito Santo nas nossas vidas é que ele nos une a Deus. Ele nos unifica com Deus, nos mantém na amizade com Deus, entre outras formas, através do sacramento da confissão. Mas ele também nos dá algo extremamente necessário para os dias de hoje. Para os dias de hoje é necessário muito perdão, nós sabemos disso. Muito perdão, que a humanidade está muito afastada, mas também muita força, muita fortaleza. Nós sabemos que uma das atuações do Espírito Santo nas nossas almas é trazer os 7 dons. Um deles, a fortaleza. Quantas dificuldades nós precisamos atravessar nas nossas vidas, que exigem força, e às vezes nos falta. Sobretudo dificuldades para se manter no caminho do bem. Todos nós atravessamos. Com o Espírito Santo é possível, porque ele traz esse dom da fortaleza. Ele atuando, a gente fica forte. Os santos no decorrer da história foram santos porque tiveram uma grande atuação do Espírito Santo. Com isso concluo, e se permitem conto um outro fato que se deu no século XIX. Houve um homem muito virtuoso que fundou uma instituição religiosa debaixo do sopro do Espírito Santo, uma ordem religiosa chamada, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, as Combonianas. Combonianas. Acho que ele é canonizado, não tenho certeza. São Daniel Comboni. Ele fundou essa instituição religiosa para fazer apostolado no Sudão, um lugar que não tem cristianismo. Pelo contrário, tem muita gente lá que odeia o cristianismo. Ele fundou uma instituição de irmãs religiosas, mulheres, para fazer apostolado nesse lugar. E como era a obra do Espírito Santo, ele conseguiu reunir muitas moças para se dedicarem a isso. No dia dos votos, no dia que elas foram fazer o compromisso de se entregarem para esse ideal, o fundador fez uma homilia, assim no ambão, como está sendo feito aqui agora, que marcou a história dessa ordem religiosa. Ele disse umas verdades. Ele disse para elas: irmãs, hoje as senhoras vão fazer um compromisso de dedicar as vossas vidas a fazer apostolado no lugar onde não tem cristãos. As senhoras sabem o que isso significa? Que as senhoras poderão ser carne para matadouro. Elas podiam ser mártires.
Ele disse: nesse lugar, não se iludam. As senhoras vão encontrar dificuldades, provações e sofrimentos. E além de tudo, as senhoras vão doar as vidas por essas pessoas que vão devolver em gratidão. E não se iludam. As senhoras não vão ver o resultado da obra que realizarem lá. Só haverá cristãos daqui a 2 ou 3 gerações. As que quiserem, venham aqui e façam os seus votos. Nenhuma desistiu. Todas foram e realizaram o compromisso de entregar as vidas por esse ideal. Difícil, sobrenatural, mas inspirado pelo Espírito Santo. E sob essa inspiração elas tiveram fortaleza para isso. Muitas vezes nas nossas vidas vamos precisar dessa fortaleza. E é o que nós vamos pedir na missa de hoje. Ela é muito propícia para pedirmos nas nossas vidas essa atuação constante. Então vamos oferecer Nosso Senhor Jesus Cristo no altar, na comunhão, pedindo essa atuação constante para que todos os desígnios de Deus em relação às nossas vidas, mesmo os mais difíceis, se realizem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.